Olha, agora 3h20, pelo horário de Brasília, a gente estava falando, questionei o deputado, como eu questionei a senadora líder do PT também, estou questionando todos os lados. Está aqui a arte do aumento que eu estava falando para vocês, gente, por uma aclamação. Que aclamação? É como o deputado estava falando, ninguém põe digital, ninguém vota, ninguém dá um nome. As lideranças berram mais alto e é isso, passou. Passou uma escala 3 por 1. Você trabalha, você não, né? Servidores públicos, por exemplo, olha, mais de 18 mil cargos serão criados e a distribuição desses 18 mil vão ser assim: MEC, no primeiro lugar, né, da educação, 16,3 mil, gestão, 1,5 mil e os outros órgãos, como Anvisa, Cultura, vão ficar entre 253. Mas o que é essa que a gente está chamando de escala 3 por 1? Você trabalha segunda, terça e quarta, na quinta você não é obrigado a trabalhar. Mas se você trabalhar, você ganha porque você está trabalhando. Se você não quer trabalhar, você só ganha uma folga porque está de direito. E isso pode acontecer 10 vezes em um mês. Você tem noção disso? Qual que vai ser o impacto no orçamento disso? De 5,3 bilhões de reais. Esse é o custo estimado. Porque, na verdade, se essa pessoa, se esse servidor escolhe nunca trabalhar, sempre, não, calma aí. Sempre trabalhar, ou seja, para sempre ganhar e nunca folgar nesse quarto dia, entre aspas, o salário dos mais altos, que ganha mais, pode chegar a 76 mil reais. 76 mil reais, tá? Outros pontos que foram aprovados ali são esses aumentos e gratificações. Então, assim, além do aumento, são essas gratificações, os penduricários, todos aqueles que a gente já conhece, já fala bastante, já cobra, mas parece que não adianta muito. Tem o Instituto Federal Patos também, que fica justamente na região do presidente da Câmara dos Deputados, tá? Esse instituto, Hugo Mota, um instituto federal nessa cidade de Patos que fica na Paraíba. E é o reduto eleitoral justamente do Hugo Mota. E aí, por que está escrito ali uma votação simbólica? Porque não teve votação, na verdade. Foi uma aclamação. Ninguém foi lá e colocou o dedo ou disse eu sou a favor, eu sou contra, para depois a gente vir aqui questionar e tentar entender o que aconteceu. Deixa eu repercutir agora, então, essa aclamação com o deputado Pedro Paulo, que é relator da proposta de reforma administrativa, inclusive. Fala para a gente, deputado, como é que o senhor acabou recebendo ontem essa aclamação em que aumenta o impacto no orçamento, vai ser de mais de 5 bilhões, tendo-se 10 vezes por mês o servidor o direito de escolher ou se ele ganha uma folga depois de 3 dias trabalhados ou se ele ganha um dinheirinho a mais. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar de volta aqui à Band News. Bom, eu quero deixar aqui registrado que fui um dos poucos parlamentares que votou contra essa proposta. Fiz questão de fazer formalmente, porque a votação ela foi simbólica, né? Então, e tenho me manifestado publicamente, me manifestando nas minhas redes, da seguinte forma. Primeiro, eu acredito que reajustes, recomposição salarial, atualização, modernização de carreiras no serviço público, ela é sempre bem-vinda, né? Não tem, eu acredito que ela, de tempos em tempos, tem que ser feita. Agora, com uma ressalva, tem que ter recursos para bancar isso e tem que estar respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso é uma premissa. Então, não, fez uma correção do salário dos servidores do Legislativo, eu acho que tá dentro do esperado e do razoável. Agora, o problema desse projeto é que a outra parte dele, que mais chamou atenção e que causa maior indignação, é a criação de penduricários, né? Aquilo que a gente vem combatendo, por exemplo, no texto, nas propostas da reforma administrativa, essa escala 3 por 1, essa folga por dias trabalhados, sem qualquer tipo de compromisso com uma meta, ou com um aumento da produtividade, extrapolando o teto constitucional, produzindo salários de quase 80 mil reais, é algo muito, eu diria, muito grave que aconteceu, e em completa contramão, na contramão do que a gente vem discutindo, que é organizar o serviço público, né? Essa criação por parte do Congresso gera um péssimo exemplo, porque outras carreiras também, vendo que no Congresso, no Legislativo, isso foi aprovado, vão querer fazer isso em outros poderes, em outros entes da federação. Então, acredito que isso é um péssimo exemplo, além de algo que produz uma
profunda indignação, não só da sociedade, mas para os próprios servidores públicos, porque a grande massa dos servidores públicos não recebe nem no teto e quanto mais acima do teto constitucional de R$ 46 mil. Quando você pergunta para uma professora que está ali todo dia dando seu suor nas escolas desse Brasil imenso, quando você pergunta para um enfermeiro, quando você pergunta, por exemplo, um policial ou para um agente da guarda municipal, um trabalhador da limpeza pública, ele não tem esses salários e isso provoca essa desigualdade e também esse sentimento de injustiça. Então, esse é um ponto importante. Tem outros pontos também, Paula, que toda essa reestruturação da carreira que houve, essa chamada modernização da carreira, ela também está em conflito com aquilo que a gente defende na reforma. Por exemplo, aplicar gratificações de produtividade que incorporam ao salário, aos vencimentos. Na reforma a gente colocou essas gratificações de produtividade, mas que elas não incorporam ao vencimento, que elas paguem imposto de renda, que elas tenham ali regras, que elas não levem para a aposentadoria, porque são gratificações por uma determinada tarefa feita num determinado tempo, buscando um determinado objetivo. Isso não necessariamente tem que incorporar a vencimentos. Então, isso é um outro ponto. Um outro ponto delicado também dessa proposta é que tem uma outra série de gratificações que aumentaram muito e que vai levar todos os salários, basicamente a grande parte dos salários dos servidores da Câmara, próximo do teto. Ainda que os contra-cheques brutos serão bem acima do teto, de R$60 mil, R$70 mil, e mesmo que para essas gratificações haja o chamado abate-teto, o desconto para estar enquadrado nos R$46 mil, você vai levar basicamente, a grande maioria dos salários dos servidores do Legislativo próximo dos R$46 mil. Então, assim, é algo também que é bastante, eu acho, sensível, e que aconteceu, que está prevista na proposta aprovada ontem. Tem outro ponto também, progressões de carreira com base na especialização, na formação, que é algo que a reforma administrativa também está acabando com isso, fazendo com que as progressões nas carreiras sejam exclusivamente por desempenho, não simplesmente, eu fiz uma pós-graduação, meu salário tem que aumentar 20%, 15%, eu tenho que progredir na carreira porque eu me formei. Então, isso também está na contramão da reforma administrativa, que eu lamento que o Parlamento tenha aprovado, não só a Câmara, mas o Senado também, esse projeto que tem uma série de incorreções e que, eu repito, eu acho que é o oposto do que a gente vem defendendo de uma modernização que se espera do Estado brasileiro. Um tapa na cara de todos nós brasileiros, que estamos aqui reclamando, clamando pela PEC, MP, enfim, de segurança pública, todo mundo se sentindo inseguro, tudo que a gente está falando aqui todos os dias, a questão da economia, a taxa básica de juros alta, ou seja, também a gente não consegue reduzir, porque o Banco Central diz que precisa de mais tempo, precisa ter certeza, todos esses impactos no nosso dia a dia, e a gente começa um ano eleitoral, que daqui a pouco vai começar a campanha, inclusive, e a gente vê que a prioridade não é eleitor, A prioridade são os próprios servidores votarem neles próprios para eles ganharem mais, porque os eleitores estão lá, Depois eles votam, depois a sensação que a gente tem é essa, depois a gente promete alguma coisa na campanha, mas a gente vai lá e vota no nosso bem-estar primeiro. Agora, deputado, a Paula, questão... Pode falar. Desculpa, só para complementar o que você falou, isso é muito delicado porque o ano eleitoral tem um estímulo, um incentivo, eu diria um incentivo, um desincentivo a se deliberar, a se enfrentar reformas estruturantes. Não existe país no mundo que avançou sem mexer na sua estrutura, sem rever sua estrutura, sem se modernizar. Então, por isso que são importantes reformas como a reforma administrativa. Mas um ponto que você tocou também importante, o tamanho do déficit que nós temos, déficit fiscal, déficit nominal é o maior da série histórica. Nós estamos chegando quase a 10% do PIB de déficit, que junta o déficit primário mais o pagamento dos encargos da dívida. Quando a gente olha o déficit primário, a gente não consegue equilibrar receita e despesa, aquilo que é básico,
que as pessoas em casa fazem na sua economia doméstica, né? Equilíbrio o que recebe, o que gasta. As empresas fazem isso, a gente não consegue equilibrar as contas do Brasil e isso já passa 15 anos que nós não conseguimos obter o resultado primário, o equilíbrio primário das contas. Esse ano que passou agora, é importante dizer isso, bateu recorde também o governo federal no aumento do custeio da máquina. Conta de luz, aluguéis, despesas de pessoal, esse gigante custeio, que é o maior também da série histórica, é também algo muito preocupante que explica esse déficit, o que explica o que você disse, essa falta de confiança na organização fiscal brasileira e que resulta em uma taxa de juros de 15%, resistente, que não abaixa, e todos os efeitos na economia por conta dessa indisciplina, essa indisciplina fiscal que o Brasil tem há muitos anos. Deputado, é por conta disso, é por conta de ser um ano eleitoral que a reforma administrativa não deve ser pautada? Paula, existe uma resistência não só em relação à reforma administrativa, como um projeto consequente de equilíbrio fiscal, né? Porque isso exige medidas duras para poder recuperar um paciente que está na UTI. Não é com analgésico. Você tem que ter remédio duro, remédio pesado. Você tem que ter medidas que são medidas que atacam privilégios, que enfrentam forte resistência de lobbies, mas que com coragem é preciso ser tomada, né? Assim foi na reforma tributária, assim foi na reforma da Previdência e assim terá que ser na reforma administrativa. E é claro que no ano eleitoral o parlamento, a política fica mais sensível. Daí a importância, Paulo, de entrevistas como essa, da participação permanente, da cobrança da imprensa, a sociedade civil organizada, porque também essas reformas elas não acontecem somente com a altivez dos parlamentares, ela também é fruto de pressão da sociedade. Assim como funcionam esses lobbies, esses grupos de interesse, muitas vezes setores que são ali protegidos, né, e que não querem estar incluídos numa reforma, se movimentam, pegam ali, compram suas passagens, vão lá militar, junto aos parlamentares, procurar os parlamentares para garantir seus privilégios, né? A sociedade, quando cobra também, isso gera uma repercussão muito grande dentro do parlamento. Então, daí é fundamental que nós continuemos esse trabalho vigilante da imprensa para que a gente possa ter energia suficiente para colocar um projeto desse em pauta. Quando a política percebe que há uma indignação e essa indignação está presente na sociedade, com projetos como esse, como a gente está vendo muitas instituições, poderes exacerbarem as suas funções, essa indignação ela é percebida pela população e quando a política percebe essa indignação, ela se movimenta também. Então, daí esse trabalho fundamental de fora para dentro, para que a gente possa ter um ambiente adequado para aprovar reformas estruturantes, mesmo em ano eleitoral. Nós como jornalistas estaríamos sempre aqui pressionando e mostrando para todo mundo. Deputado, muito obrigada por ter conversado com a gente. Bom ano, bom trabalho e até a próxima, viu? Obrigado a você, Paulo. Um privilégio estar falando aqui na Band News e sempre à disposição. Obrigada.